tarde, meu nome é Larissa Lutas Lasso. Eu irei apresentar algumas estruturas chaves de linguagens de programação. Sumário. Primeiro será apresentado o plano de aula com o objetivo e a estratégia que será utilizada para essa aula. Serão trabalhadas algumas estruturas chaves. Objetivo. O objetivo dessa aula será compreender o funcionamento de algumas estruturas chaves usadas na linguagem de programação e qual é a sua importância. Serão apresentadas e explicadas as seguintes estruturas: Lazy Evaluation with Tanks, Memoization, Typing. Typing tem 3 tipos: Dynamic Typing, Static Typing e Weak Typing. Como será feita essa aula? Será explicado o funcionamento de cada estrutura. Utilizaremos exemplos de uso com Hackett ou SML, com uma versão em pseudocódigo de alguns códigos. A primeira estrutura que iremos ver será a Lazy Evaluation with Tanks. Lazy Evaluation é uma técnica utilizada para atrasar a computação de um resultado até o momento em que este resultado seja necessário. Como é possível de ser feito? Com o uso de tanques. Mas o que é tanques? Tanques são como barreiras que são colocadas para atrasar a execução das subexpressões. Como a subexpressão é avaliada antes da execução e a função é avaliada somente quando é chamada, quando é utilizada a função lambda na linguagem Hackett, é barrada essa execução. Então, temos a nossa subexpressão sendo encapsulada dentro de uma função. Um exemplo. Aqui temos um exemplo do cálculo do fatorial em pseudocódigo. Temos o fatorial de n. Se n for menor ou igual a 1, então retorna 1. Senão, n recebe n vezes fatorial menos 1. Esse será o código que será mostrado em Hackett. Em Hackett, temos o código. É exatamente o mesmo código que foi mostrado antes. E aqui foi implementado a parte de Lazy Evaluation. No código temos, jogamos esse código na função myDelay, e nessa função depois ela é passada para o myForce. O que esse myDelay faz? Ele vai atrasar o início da minha função. Para executar essa função, será feita uma chamada de função com delay. Ela é estruturada dessa forma. Eu tenho o meu lambda, que é o meu tanque, minha barreira, que vai barrar minha função fatorial cálculo de 100, que eu vou jogar dentro do delay. Esse delay eu vou jogar no myForce, que irá executar a minha função. O porquê? O custo computacional é de O de n fatorial. É um custo relativamente alto, se for ver. Se toda vez que eu executasse essa função, mesmo eu não precisando dela, eu teria um custo computacional em cima disso. E com o delay, eu consigo atrasar essa execução, prevenindo que eu execute sem precisar dela necessariamente. Aqui vamos continuar com as nossas estruturas chaves. Memorization. Memorization é uma técnica em que se cria uma tabela de cache para armazenar os valores que já foram computados de uma função, para depois reutilizar estes valores sem precisar calculá-los novamente. Mas por que utilizar? Porque ela ajuda a reduzir o tempo de computação. Como você armazena esses resultados, aumenta um gasto de memória, mas isso possibilita diminuir o tempo de computação de funções que são mais complexas de serem computadas. Aqui temos como exemplo o Fibonacci, que foi dado no pseudocódigo. Se n for menor ou igual a 1, então retorna 1.
Senão, ele vai retornar a conta do Fibonacci anterior mais a conta do outro Fibonacci anterior a este. Aqui temos o exemplo do Fibonacci ingênuo e Hackett. Por que ingênuo? Porque ele toda vez calcula todos os resultados. Isso faz com que o cálculo do Fibonacci alcance um tempo de execução exponencial. Como que eu evito isso? Memorization. Aplicando o Memorization, foi criado o Fibonacci com cache, em que eu tenho a minha memória, que está representada ali pela memória nu. Tenho a minha função. Então, todos os resultados que eu já sei que são triviais, como quando é 1 ou é 2, que tem quando é 0 ou 1 é igual a 1, já está armazenado. Toda vez que eu colar um novo resultado, ele vai ser armazenado também. Então, o que acontece? Como eu já tenho esse resultado, eu não tenho que calcular de novo, o que faz com que o meu tempo de execução caia para linear. Aqui eu tenho algumas estruturas chaves. Typing. Dynamic Typing e Static Typing. O que são? O Dynamic Typing é um tipo de checagem que é realizado em tempo de execução. Enquanto você está executando seu programa, ele vai estar fazendo essa checagem. O Static Typing é um tipo de checagem que é realizado em tempo de compilação. Antes de você executar na fase de análise, ele vai verificar se está tudo correto. Aqui eu tenho um exemplo explicando a diferença entre o Dynamic Typing e o Static Typing. Divisão de dois números. Hackett é uma linguagem do tipo Dynamic Typing. Se você fizer uma divisão e aqui nós temos, para mostrar, facilitar, ele escreve high toda vez que executa. O que acontece? Se eu jogar uma variável que não é condizente com o tipo que ele está esperando, ele irá executar a função, irá escrever high, mas ele só irá dar erro quando ele chegar na função que eu estava querendo executar. O static não. Ele já vai dar erro no momento que eu tentar dar entrada com os meus dados, ele já vai dar erro, vai dizer que o tipo que foi inserido é incorreto. E essa é a grande diferença entre Dynamic Typing e Static Typing. Wikityping e Strong Typing. Wikityping a linguagem de programação desse tipo, elas não costumam checar se há possíveis ações que podem causar erros. Exemplo, acessos indevidos à memória, causando perda de dados, sobrescrevendo dados de outra variável. O que acontece? Você dá um comando que acesse uma posição de memória lá do seu vetor, você coloca ele maior do que deveria ser. Ela não vai tratar, ela vai sobrescrever, seja lá o que tiver, você vai perder os dados, então ela não trata. Já uma Strong Typing, ela tem esse tipo de checagem. Tem um erro no slide aqui, mas sim, elas têm esse tipo de checagem. Elas verificam se tem ações que irão causar esses erros. Por exemplo, as linguagens desse tipo, caso ocorra alguma ação que tem que sobrescrever uma área de memória não permitida, o compilador, na execução, ele vai barrar essa ação. Ele não vai deixar você sobrescrever a sua memória. Essa daqui é a nossa aula. Espero que tenha sido satisfatória. Muito obrigada.